Meus queridos, a paz do Senhor, estamos novamente retornando e dando continuidade na lição de número 1 da revista da CPAD. E deu dom aos homens. E hoje vamos falar a respeito dos dons espirituais. Um tema bastante abordado na plataforma do TikTok. E hoje vai ser bastante preciso. Eu quero que os irmãos deixem seu like, compartilhem este vídeo, sejam bênção de Deus para o seu próximo. E se inscreva no canal e Deus abençoe grandemente a sua vida e seu ministério. Pois bem, capítulo de número 12 da carta de número 1 aos Coríntios. Paulo, mais uma vez, exortando os irmãos lá em Corinto na questão dos dons. Capítulo de número 12 da sua carta aos Coríntios, a primeira carta, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Pois bem, a lição que está sendo abordada é a questão dos dons. E a questão que nós aprendemos no vídeo anterior, que a igreja de Corintos, ela era rica em dons, tinha todos os dons, e Paulo não se limitou apenas a 9 dons em uma das suas 3 listas de dons. Não dizendo que só tem 9 dons, existem mais dons, mas Paulo, ele coloca à exposição 9 dons em uma das suas listas, que ele fez 3, uma com 9, uma com 8 e outra lista com 7. E hoje aprenderemos e conheceremos um pouco mais a questão dos dons espirituais. E Paulo começa o admoestando, exortando, dizendo, acerca dos dons espirituais. Quero, irmãos, que não sejais ignorantes. Os dons listados em 1 Coríntios, capítulo 12, onde nós lemos, lá são listados os dons, palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, que também é um dom, curas, operações de maravilha, profecia, discernimento do Espírito, ou melhor, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. E essas manifestações por meio desses dons é coisas sobrenaturais, irmãos. São coisas para enriquecer a noiva, o corpo de Cristo. Eu trouxe da outra vez dizendo que não é maior e não é menor do que os outros dons. Só que apesar das manifestações sobrenaturais, pertence ao mundo espiritual. O mundo que são manifestados os dons
Não é um mundo normal, não é um mundo comum, não é um mundo para qualquer um. É para todos, mas não são todos que têm esse acesso. Não se limitando a todos, ou somente para alguns acessos, não. O que Paulo diz aqui, irmãos, é que para termos essa manifestação em nossas vidas, nós temos que ter uma vida de integridade com Deus. Nós precisamos ter uma vida ligada e pautada ao nível, ao mundo espiritual. E cá para nós, hoje o que nós mais vemos nas plataformas digitais, nas redes sociais, é pessoas que não têm comunhão com o Espírito. É pessoas que não faz parte do corpo de Cristo. Ele é membro ou até às vezes congregado a uma instituição religiosa, mas não faz parte ao corpo de Cristo. E esse nível que nós precisamos alcançar para obtermos um acesso legal e legítimo às manifestações do Espírito requer de nós esforço, também prática, comunhão com o próprio Espírito, não nas questões das práticas, mas sim nas manifestações. Porque a igreja de Corintos trazia para si uma divisão, também pautada aos dons espirituais, pautado aos dons de serviços e também pautado aos dons ministeriais. Porém, nesta lista pautada em 1 Coríntios, capítulo 12, quando diz que esses dons espirituais são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé é um dom, dom da cura, dom da operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, não é do espírito que você vai discernir, é você discernir pelo seu dom, discernir o espírito que está atuando na vida da pessoa que está sendo tomada. Pode ser por um espírito de engano, o espírito da pomba-gira, o espírito do Zé Pilintra, e assim sucessivamente. E muitos de nós, não tendo este dom de discernir espírito, às vezes está julgando. Julgar é aquilo que você não vê, você ouve e quer dar palpite, opinião. Agora, muitos estão testemunhando as atuações de alguns espíritos. E testemunhar não é julgar. Testemunhar não é trazer uma condenação, uma condenatória momentânea. Mas sim, você vê. O que você vê, você não julga. O que você vê, você testemunha. Você é uma prova ocular, uma testemunha ocular do que você viu. E isso sim é pautado no júri. Tanto no júri terreno, ou também no júri celestial, onde chegará o grande dia. E o que nós mais vemos nos dias de hoje é pessoas nas redes sociais, inclusive no que eu tenho o TikTok, onde tem pessoas que não têm conhecimento de dons e estão praticando eles, trazendo dissensões e divisões para dentro da igreja. Palavra de sabedoria, pessoas trazendo conversas, ações e atitudes dentro da igreja para dentro da plataforma e esparramando coisas, trazendo divisões, dissensões e até chegando a causar quedas, tanto espirituais ou quedas em fé de pessoas. E assim como a igreja de Corintos não usava os dons com sabedoria, assim são muitos de nós, que não está usando os seus dons para edificar, mas sim para maltratar, para condenar, para desprezar, para trazer divisões no nosso meio, irmãos. Pessoas que querem saber mais do que a outra, pessoas que não têm
legalidade espiritual para difamar a outra ou até para confrontar a outra. E é o que mais tem. Pessoas usando a sua patente para confrontar a outra. Pessoas usando os seus seguidores, porque tem mais seguidores, para distorcer a palavra da outra. Pessoas que não têm comunhão com o Espírito, querendo trazer um discernimento de outros espíritos, sendo que ela não está apta, ela não ora, não jejuma, não consagra, não se aparta dos maus, não é nada mais, nada menos do que os tais, e quer trazer dissensões em nosso meio. Assim era a igreja de Corinto, e não está sendo diferente nos nossos dias. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é uma categoria particular da experiência religiosa. Muitos de nós não têm experiência religiosa. Não temos experiência com Deus. Porque a igreja de Corinto, eles traziam os seus costumes pagãos para dentro da igreja e usavam-se os dons que foi concedido a eles de uma forma errônea, sem sabedoria, sem entendimento. E Paulo vos admoesta: não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que vocês eram diferentes. Hoje vocês são outras pessoas. Mas pessoas continuam fazendo. Pessoas trazendo conversas internas da igreja para dentro da plataforma, trazendo uma crítica, falta de sabedoria, falta de palavra de sabedoria. Pessoas que não têm entendimento nem discernimento da palavra da ciência e quer ser conselheiro coach nas redes sociais. Não tem vida com Deus, não tem vida pautada com Deus. Precisamos ter uma vida íntegra com Deus. E, lamentavelmente, os seus seguidores que não praticam a leitura diária da Bíblia, ela é acarretada desses malefícios para a sua vida. Ao invés de usar os seus dons para edificar o corpo de Cristo, ao invés de usar os seus dons para trazer mais vidas aos pés de Cristo, está trazendo dissensões. Tem pessoas, irmãos, que não têm ciência de nenhuma coisa da Bíblia, só vai para a igreja por ir, para trazer um título religioso, e não tem uma vida pautada de experiência com seus dons, e quer ser conselheiro coach. Pessoas tomando opiniões de pessoas impróprias. Eu vejo pessoas tomando opiniões sobre a sua vida de relacionamento com crianças nas redes sociais. Pessoas tomando opiniões da sua vida íntegra com Deus, com pessoas que não trazem caráter espiritual para a sua vida. E, lamentavelmente, ao invés de buscar discernimento em oração, na leitura diária da prática da Bíblia, vai facilitar a sua vida, buscando conselhos religiosos, coaching. E isso traz dissensão, divisão. O que tem de pessoas confrontando uma a outra, irmãos, nessas redes sociais, ao invés de estar unidos, reunidos em um só propósito, pregando o mesmo evangelho. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Olha o que Paulo diz aqui na palavra de Deus para uma igreja que está vivendo as mesmas práticas de hoje. Dissensões, divisões, disputa de ministério, de dons. Olha o que ele diz. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito
Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, Jesus é maldição. Então quem fala pelo Espírito de Deus não traz contenda, não traz dissensão, não traz divisão. Quem fala pelo Espírito de Deus, irmãos, ele fala as coisas pautadas na Bíblia, não pega versículos isolados, igual nós vemos pessoas aí, irmãos, que o que mais tem é disputa de dons. Um querendo ser mais santo do que o outro, querendo ser melhor do que o outro. E nós aprendemos no vídeo anterior que não medimos dons, não medimos vida espiritual, nível espiritual e nem nível de santidade por meio dos dons. É por isso que muitas pessoas é tratada como mulher e como homem de Deus, porque está usufruindo dos seus dons nas plataformas digitais e alcançando seguidores pelo que fala. Às vezes não confronta o pecado. Às vezes não fala pelo Espírito de Deus. Porque quando fala pelo Espírito, não traz dissensão, não traz coisas maldizentes. Aquilo que a Bíblia fala, eu tenho que falar por meio dos meus dons. Para que tudo isso? Para edificação dos santos e do corpo de Cristo, irmãos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, você, a sua família, e Deus faça notório na sua vida. Amém? Então, e não se esqueça que os dons, irmãos, os dons são para a edificação do corpo de Cristo. São coisas para alertar a igreja. E não faça dos seus dons uma competitividade. Faça para que os discípulos de Cristo, os nossos irmãos em Cristo, sejam reedificados ou edificados pela palavra de Deus que você transmitirá. Amém? Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.